urgente. Outras MPs de Lula caducam hoje e perderão a validade sem ir a plenário. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a thumbnail que eu utilizei é a do gasto absurdo, que bateu já recorde de 1,7 bilhão de reais na última quarta-feira, na verdade na última quinta-feira, né? Porque eu estive lá no plenário da Câmara dos Deputados aguardando essa votação até às 9h15, mais ou menos, e aí realmente o físico já não aguentava mais, eu estava lá desde de manhã, e fui embora, e recebi o comunicado, já passava da meia-noite, por volta de 00:30 é que isso foi a plenário, e foi aprovado, né, professor André Queiroz? Foi aprovada a MP da reestruturação, que a gente já tinha tratado antes, com alguns ajustes, algumas emendas, como o senhor tinha adiantado, né, na terça-feira, que a gente tinha tratado dela, e está no Senado, me parece que teve mais algum tipo de alteração, assim como essas outras, e a do arcabouço fiscal estão no Senado para serem aprovadas, né, professor? É aquele que a gente vem conversando, entendeu? Assim, essas forças ocultas que a gente não sabe. Uma dessas forças ocultas, ela ficou aparente. Não é isso que eles liberaram aí, né? Isso, algumas buscas e apreensões em pessoas próximas ao Arthur Lira. Então, é uma coisa oculta, não é isso? A gente não tem como prever isso, que torna-se aparente. Não é isso? O nosso Druga lá falou assim, olha, é 1,7 bilhão. Dona Maria José, olha só, o dinheiro é nosso, tá? Quando ele fala que liberou 1,7 bilhão, não é o dinheiro da Janja, não, é o dinheiro nosso que ele liberou para ele ter o apoio. Só para a nossa audiência novamente entender. Tá? Quando o presidente entrou do governo maldito, ele teve que reestruturar tudo. Então é aquela história, né? Era a frente democrática contra o fascismo. Contra o genocídio, o fascismo, o nazismo e a pandemia e tal. Então precisa tirar esse indivíduo que é misógino, racista, fascista, taxista e nazista. Aí nós fizemos uma frente ampla democrática. O que é a frente ampla democrática? Eram pessoas que apenas estavam preocupadas com a democracia. Não estavam preocupados com os interesses próprios, não. Estavam preocupados que o Brasil estava caminhando para o nazifascismo. Aí quando eles entraram, chegou a carreta furacão e entrou todo mundo. Olha só, agora eu quero a minha parada. Não é isso? E a democracia? Bom, democracia a gente pensa agora em segundo plano. Não é isso? Preciso criar ministérios. Aí com medida provisória. Dona Maria, medida provisória é quando o chefe do Poder Executivo, ele sozinho, o presidente, o governador, ele sozinho, ele faz uma medida provisória com força de lei. Então, através de lei, que eu vou criar os cargos públicos, os ministérios, entendeu? Ministério da Cultura, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Satiê, Ministério do Caivano, Ministério de Saúde, para botar a galera lá dentro. Só tem prazo de validade, 60 mais 60. Se agora do seguinte, na hora de converter em lei, o Arthur Lira falou assim, vem cá, não vou converter não, meu querido, eu quero as coisas. Aliás, eu quero uma interferência política. Nós precisamos só politicamente, tá, gente? É tudo democracia. Estamos falando de democracia. Nós vamos democraticamente, com a preocupação do povo, nós só vamos aprovar, converter essa medida provisória em lei, se o interesse do povo for observado. Ok? Aí o Druga, olha, não sei não. Toma aqui, em nome do povo, 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares. Em nome do povo. Ok? Aí o Arthur Lira, em nome do povo. Pô, cara, mas eu quero defender muito o povo mesmo. Eu preciso defender agora um pouquinho o meu povo. Né? Porque tem o meu povo também. Tem algum acarrinho, um negocinho pro meu povo? Pro povo, que também é brasileiro. Os meus amigos também são brasileiros e já vivem na democracia. Tem como você ajudar mais um pouquinho? Pô, cara, você tá querendo muito. A tua boca tá de jacaré, tá muito grande. Ele falou com outro cara, que também só pensa no povo. Que ele tem uma capa preta, assim, ó, capa preta. O moço da capa preta, tem como você me dar uma forcinha para defender o povo? Beleza, o que eu vou fazer? Vou liderar uma investigação, uma busca e apreensão de uma coisa lá atrás, que agora eu vou dar seguimento.
Então eles ficam represando um montão de investigações que, pelo judiciário, é força para ele. Eu investigo o Caivano ou o Satier? Então, se eu quiser defender os negros, eu começo a investigar o Caivano. Se eu quiser defender os brancos, eu começo a investigar o Satier. É só para a gente entender. Entendeu? Se eu quiser defender o Chewbacca, eu vou e investigo o Finn. Se eu quiser defender o Finn, eu vou investigar. Eu fico nessa brincadeira, que é uma moeda forte. Eu não vou querer ser preso. E aí as coisas elas vão se equilibrando, mas novamente, tá? Estão todos corretos, porque todos estão olhando em nome da democracia. Fique atento que existem 3 medidas provisórias que estão voando. Uma delas é do COAF. Ele queria tudo na democracia, tá? Tudo em nome da democracia. O Druga, ele queria botar o COAF, que é aquele órgão que fiscaliza movimentação financeiras suspeitas. Ele queria botar no Ministério da Fazenda, ou está no Banco Central. Sabe quando ele fala, presidente do Banco Central? Esse cidadão, esse maldito, esse bolsonarista, esse desgraçado, ele tem o COAF na mão dele. Que COAF? O Banco Central, ele fiscaliza movimentação financeiras estranhas. É basicamente, porque no Caivano não vale muito, porque na conta do Caivano pingar 500 mil, 700 mil, para ele é uma movimentação normal. Mas vamos supor que apesar do Caivano movimentar todo mês 500 mil reais, de repente ele passa a movimentar 7 milhões e meio. Passa a ser uma movimentação suspeita. O COAF abre o olho e começa a investigar. Existem os compliances dos bancos. O próprio Banco Itaú, Santander, Bradesco, eles têm compliance. Eles informam o COAF. Caramba, o André movimenta R$150 na conta dele. Entrou na conta dele 450 mil reais. O banco te liga para você dar explicação. Ele te manda um ofício. Se você não explicar direito, ele manda para o COAF. E o COAF que se vire. Inclusive, o COAF pode mandar, sabe para quem? Para a Receita Federal, para a Polícia Federal e o Ministério Público. Em nome da democracia, novamente, são democratas, o Druga queria tirar do Banco Central e botar, sabe para quem? Para o Ministério da Fazenda, vírgula, Fernando Haddad, ponto. Ele ia comandar o COAF, mas novamente em nome da democracia. Essa medida provisória caducou. Entendeu? Então, só para você, é uma delas. Agora, imagina o que o Druga não queria. Mas eu estou encerrando aqui, senão fica muito longo. Não, sem dúvida, professor. O pessoal está dizendo que o seu som está dando um pouquinho de eco. Só explicar para eles que o senhor não está com o notebook, que ele deu problema. O senhor está fazendo pelo celular. Se o senhor tiver aí o fone de ouvido, talvez dê uma melhorada. Se não, a gente vai... Ah, já está? Será que ele está habilitado? Dá só uma olhadinha aí, professor. Mas a gente continua, não tem problema algum. Vamos lá, as pessoas vão compreender que é emergencial. Rafael, vou passar para você dizendo o seguinte, né? Naquela noite, como eu disse que eu estava lá até 9 e pouquinho, eu recebi um comunicado, inclusive de alguns assessores, né, de gabinetes de deputados da nossa base, dizendo que o STF teria liberado, através do Dias Toffoli, um determinado processo de corrupção que pesava ainda contra o Arthur Lira. E tinham dado aí como se fosse uma pressão. No entanto, eu fui informado depois que esse processo ou poderia aparecer agora ou no dia 19 de junho. Exemplo, o Toffoli tinha até o dia 19 de junho para liberar esse processo para votação no plenário. É claro que chama a atenção o fato de, se você tem prazo até o dia 19, por que você vai liberar justamente no dia em que está ocorrendo a votação, né? Ou que ocorreria a votação, né? A caducidade dessa MP. Uma outra questão que pairou sobre isso durante esse processo é que, apesar de colocarem em pauta, a vitória parece estar sendo dada ao próprio Arthur Lira, porque o Centrão só votou a favor a pedido do Lira. Tem gente até dizendo, quer dizer que o L é de Lira. Como é que você enxergou essa situação politicamente, Rafael? Boa! O L de Lira é uma atualização boa aí, porque tem esquerdista soltando fogos, comemorando, achando que o Lula fez uma baita de uma articulação política. O Felipe Neto, o Nelipe Feto, né, foi para a internet esbravejar, dizendo que é mais uma vitória da articulação do governo maldito, bem como o Boca de Égua, o André Janones, falou que foi lá e viramos o placar, e comemorando. Eles sabem que a narrativa
e sabe que o custo ficou muito alto para que essa MP fosse aprovada, né? O custo político de espaços e financeiros, né? A gente está falando de ordem de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares para a coisa andar e para a coisa acontecer ali na aprovação da MP. É óbvio que o governo ele acaba passando, né? O governo maldito acaba aprovando junto ao Congresso essa MP. O ar pode ser um ar de alívio, até porque ali era uma questão de sobrevivência de governo. Você imagina você fazer uma campanha eleitoral prometendo mundos e fundos para Deus e o mundo, e depois de eleito não conseguir alocar essas pessoas que você prometeu. Era essa a questão que o governo maldito e o Druga se encontravam. Era a situação bem delicada e o prazo máximo era o prazo de anteontem, se não me falha a memória. Tanto que eles votaram aí, faltando 40 e poucos minutos, 50 e poucos minutos para terminar, e aí iria caducar, ia ter a caducidade, e aí realmente seria um problema de suicídio para o governo maldito. Então imagina, né? Hoje você tem aí a Aniele Franco, que parece que é ministra das minorias raciais, causas raciais. Você tem aí o Silvio Almeida, é aquele que fala da balela do racismo estrutural, como ministro dos direitos humanos. Você tem ministra hoje por exemplo, ministério hoje de povos originários. Então, é esse tipo de política de ter que alocar os seus parceiros, é a política do Druga, é a política do governo maldito, e só foi sustentada porque foi aprovada agora. E aí é que está. Essa aprovação parece, sim, uma aprovação que é uma derrota para os patriotas, e, óbvio, é uma derrota do ponto de vista de custo. O Brasil vai ter um custo absurdo. A gente vai ter que trabalhar muito para pagar o custo desses 37 ministérios. Agora, o governo maldito teve um custo político também gigante, e esse custo político vai fazer com que pode tornar-se inviável a governabilidade do próprio governo maldito junto ao Congresso Nacional, porque assim, o Arthur Lira saiu gigante dessa batalha. O Arthur Lira saiu gigante dessa batalha. Não foi por articulação do governo maldito, não foi porque eles tinham ou têm habilidade para fazer esse tipo de articulação. Não foi. Eles perderam muito. Aprovaram, mas aprovaram com um custo gigante para o próprio governo maldito. E aí a gente vai ver como vai ser as cenas dos próximos capítulos. Porque a gente está vendo um Congresso Nacional muito fortalecido, muito forte, em detrimento ou comparação ao governo federal, e isso pode acarretar em reprovações. Enfim, o Congresso hoje faz o que quiser no Brasil hoje, e o presidente do Brasil é muito mais o L de Lira do que o L de Lula, ou Druga, Caivano. Pois é, quando você fala de custo, né, Rafael, o custo político, existe o custo político e, obviamente, o custo financeiro, como você muito bem colocou. O custo político para o Druga está incomensurável, ou seja, não tem como a gente medir. Agora, o custo já ultrapassa 6,7 bilhões de reais de emendas liberadas, quer dizer, é um recorde, nunca antes, já que ele gosta dessa frase, na história desse país se liberou tanto dinheiro em emendas parlamentares. Eu vou passar para você, professor, perguntando o seguinte, né? Isso não é motivo para um impeachment? Veja bem, até para a nossa audiência entender, tá? Quando a Constituição ela fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si, o que significa essa independência? Uma das independências, eu sempre falo para todo mundo, né, é o chamado OGA, independência orçamentária, governamental e administrativa. O orçamento do poder legislativo, eles têm autonomia, independência. O que eles fazem com o dinheiro é problema do poder legislativo, estão entendendo? Por isso que eu sempre falava isso. Quando falava de orçamento secreto do Bolsonaro, que ele é maldito, genocida, fascista, tem que morrer no inferno 1000 vezes, ele é obrigado a repassar para o orçamento do Poder Legislativo sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. É chamado de duodécimo, não interessa. Mas, teoricamente, se fosse um país perfeito, você poderia me contradizer, seu José. Assim, mas, André, você é professor dessa bagaça aí. Ele é obrigado a repassar as emendas obrigatórias? Sim. Ele é obrigado a repassar as emendas do relator? Não.
Mas por que você está falando isso? Eu estou te falando que ele tem que repassar quando o Poder Legislativo pede, mas seria maravilhoso se o deputado federal e senador, com as emendas, com a grana, observasse o interesse público. O problema é que eles não fazem isso. E não tem transparência para onde que vai o dinheiro. É só esse o problema. O Druga passou 1,7 bilhão para o Poder Legislativo. Cara, legal. O deputado federal, que é do Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai pegar aqueles 400 milhões que ele recebeu e vai investir na cidade do estado do Rio de Janeiro. Show de bola. Entendeu? Beleza, tranquilo, para as bases eleitorais dele. Só que não é isso que acontece. Tá entendendo? Então o problema é do Poder Executivo do Druga, que ele sabe que ele está dando dinheiro, não visualizando o interesse público, mas que o parlamento vote com ele, com as intenções dele, e o parlamento, quando ele recebe dinheiro, ele vai observar você, dona Maria e seu José. Ele vai repassar para os correligionários dele e lá vão dizer a verba. Esse é o estresse. E esse indivíduo, esse senhor que preside o governo maldito, que foi escolhido pelo povo, sabe lá Deus como, mas ele foi escolhido democraticamente, ele está comprando voto, o que ele fez lá no passado. Teve um cara que falou, não vou lembrar qual é o comentarista, que falou o seguinte: olha, do mensalão, fomos pro petrolão. E agora nós estamos vendo para onde? Para o orçamentão. E ele falou uma coisa legal. No mensalão, eu falava de milhar. No petrolão, eu estou falando de milhão. No orçamentão, eu estou falando de bilhão. Mas, desculpem, o Chatinho gosta de me sacanear com isso. É de uma clareza solar. É a luz do sol, porra. Mas como é que é o mensalão? 30 mil reais para cada deputado. 40 mil reais. E no petrolão, milhão, 10 milhões para cá, 20 milhões para cá, 100 milhões para cá, 100 milhões para lá, 200 milhões para cá, 200 milhões para lá. Para financiar, não o voto do cara, mas para financiar o partido. E agora, na própria definição de parlamentar, eu dou bilhão. Está entendendo? Que loucura que a gente está vivendo? Estamos entendendo? Aí vou o outro lado, para dar esperança agora. Poxa, o professor só está falando desgraça. Não, estou falando fato. Você com esse fato, você faz se quiser. Mas eu vou dar uma esperança para você, dona Maria e seu José. O governo maldito, ele não vai conseguir sustentar isso no tempo. É impraticável. Porque os poderes estão independentes, mas eles não estão em harmonia. E o pior, tem os outros caras ali, com a capa preta, que eles desequilibram, eles dão um temperinho nesse negócio. Então, quando eu falo pra gente que a gente não vive mais em presidencialismo, mas quase um parlamentarismo, tanto que o Bolsonaro, quando era presidente, ele falava: vem cá, estamos transformados na rainha da Inglaterra. Por que ele falou rainha da Inglaterra? Que ele parecia só o rei lá sentado. Mandar mesmo não manda porra nenhuma, que tá mandando o parlamento. O Bolsonaro já falava isso lá atrás. Pô, porque ele não tá com a rainha da Inglaterra? O que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá e fazer acordos lícitos com o Centrão. Centrão que é ele que aprova as leis ou não. Não adianta nada um presidente da República elaborar uma lei, um projeto de lei e mandar para o Congresso falar: não voto porra nenhuma. Por quê? Porque você é o Bolsonaro, eu quero dinheiro. É isso que está acontecendo. Olhe com clareza isso. Eu não estou concordando, não quero que você concorde, não estou achando bonito, não estou dizendo que o Druga é sensacional, que o Bolsonaro é 1000% honesto, não estou falando nada disso. Estou falando que isso é um sistema, isso é um nome bonito, é o chamado establishment. O nome establishment é um nome bonito, gostoso, que em português se chama de eufemismo. O que é eufemismo? É reduzir o problema. A minha linguagem reduz o problema. Isso aqui não é um fone, isso aqui é um instrumento para a audição. Isso aqui é fone de ouvido, porra. Então, o que é emenda parlamentar? É captura de um poder ao outro. Simples assim. Mas não, é governabilidade. Então, hoje a gente vive num país que é presidencialismo, mas na verdade é um parlamentarismo, e o pior, esse parlamentarismo está acorrentado pelo judiciário. Por quê? Porque se o Arthur Lira não aprovar, eu já faço uma busca de apreensão na casa dos seus sócios. Não é sócio, mas é vizinho do sócio. Tá entendendo o recado? O Arthurzinho, se não for com o Druga, no próximo é no vizinho do lado. O outro vizinho, eita, tá mais perto. É o outro. Se eles fizeram com o Rogério Marinho. Ah, que ação de improbidade. Segue a ação de improbidade. O que isso vai dar? Vai dar em nada. Mas pode dar. Tá me entendendo? Então vivemos hoje um
presidencialismo que não é, do parlamentarismo que não é também, e o parlamentarismo está capturado pelo Poder Judiciário. Eu falo que no Brasil, para encerrar, Caivano, no Brasil é mó barato. Ele fala o seguinte, olha que legal. André, no Brasil o voto é obrigatório? Eu coço a cabeça. Falo com medo danado, né? É. André, no Brasil o voto é obrigatório? É. Mas você é obrigado a votar? Não. Basta o quê? Justificar. Mas, André, a justificativa tem que justificar? Também não. Basta pagar. Olha que viagem que a gente vive no país. O voto é obrigatório, mas não é porque pode justificar. E na justificativa, não tem que justificar. Basta pagar R$3,52. E está tudo certo. Esse Brasil é papo de doido. E a gente fica comentando as maluquices. Muito bem colocado, professor. E olha só, Rafael, já que o professor falou, né, de buscas, a pressão do judiciário, houve um entreveiro, ele ficou ali nas questões subjetivas, ele não foi direto, né, não teve nenhum embate entre eles, mas o Arthur Lira ficou profundamente incomodado com a presença do Flávio Dino em Alagoas, sem a sua presença, né, para acompanhar o governador de lá, e muito menos sem a sua ciência. E olha aqui, ó, PF revela de quem era o dinheiro encontrado em operação contra aliados de Arthur Lira. E agora já está descrito aqui na reportagem que o dinheiro não era do assessor, do ex-assessor, não era nem mais assessor, né? Era ex-assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mas de outro investigado. Essa foi a Operação Hefesto, né, que estava investigando o Luciano Ferreira Cavalcante, que é o ex-assessor. O advogado de Cavalcante, André Calegari, disse a uma rede de TV que seu cliente não foi alvo de mandado de prisão. O único objeto do mandado era de busca e apreensão, que foi cumprido no flat onde ele residia. Não foi encontrado esse montante de 4 milhões, tampouco o cofre pertence a ele. Calegari afirmou ainda que a defesa não teve acesso ao inquérito da Polícia Federal à decisão judicial. Pode até não ser, pode até não existir uma relação, mas é muita coincidência, e coincidência no Brasil, quando ligado à política, não existe, né, Rafael? Com toda certeza, Caivano, essas coincidências aí que a gente vê de avião, de ministros cair, né, e tudo mais, essas coincidências de que um presidente não pode indicar uma pessoa de confiança para a Polícia Federal, mas outro presidente pode indicar o seu advogado para o Supremo Tribunal Federal, essas coincidências sempre acontecem, né? Por que será que essas investigações da Polícia Federal estão chegando no Arthur Lira logo agora, logo nesse momento, onde o Arthur Lira é o presidente da Câmara e detém um poder que, inclusive, está maior do que o poder do Druga, inclusive, do governo maldito, né? Logo agora, porque essas ameaças do judiciário, logo agora, são essas coincidências da vida que só acontecem no Brasil, só acontece nesse país, e o que me parece é que a gente está num caminho sem volta, não do ponto de vista de desistir, jogar toalha, mas dessa briga deles aí. Porque a escala, como o professor André Queiroz bem disse aqui, com maestria, ela está aumentando. Saiu de milhares para milhões, sai de milhões para bilhões. E a perseguição política aumenta da mesma forma, na mesma escala, gradativamente. A gente, tem até a foto do presidente Bolsonaro vazando aqui, na imagem aqui, ó, melhor presidente da história desse país. Então a gente percebe que a escala de luta, de barganha, ela está aumentando. E quando eu falo aumentando, tomara que você me entenda, mas é aumentar para baixo, está descendo para o poço, está ficando feio, é pior, a coisa vai ficando nojenta. É aquele velho ditado que lá no fundo do poço tem uma escada, tem um porão, é isso. Essas pessoas não entendem e não aprendem que o Brasil, o povo brasileiro, não quer isso. Eles vão para lá para julgar os seus próprios deleites, para fazer as suas próprias vontades, e o povo brasileiro sempre fica em último lugar no que diz respeito às escolhas. Então a gente precisa, de fato, pessoal, entender o jogo político, entender como funciona a guerra política, fugir um pouco da guerra narrativa e da bolha. Às vezes a gente também pensa muito na nossa bolha, o que vai acontecer? A gente tem que entender o jogo político e perceber. Hoje, nesse momento, o Arthur Lira está sofrendo uma perseguição, porque hoje o Arthur Lira é a oposição, o Arthur Lira hoje ele é uma oposição ao governo do maldito. Significa que ele é de direita? Não. Significa que ele é conservador? Não. Significa que ele é patriota, que vai lutar pelo Brasil? Talvez não. Mas hoje o cenário político é esse. É impressionante como a gente está vendo o aparelhamento estatal,
tanto no judiciário quanto no executivo e também no legislativo, porque, peraí, eu sou contra um projeto que eu sou contra essa MP que vai encarecer aí os impostos, que vai fazer com que o povo brasileiro trabalhe muito mais para bancar o custo da máquina pública. Eu sou contra, eu estou a favor do povo brasileiro. Peraí, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos fazer uma reunião de porta fechada, e depois da reunião você tem deputados parlamentares que agora ficaram a favor. Então, assim, isso significa que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que vai votar de acordo com a sua vontade e não com a vontade do povo. E eles foram escolhidos pelo povo, entendeu? Agora, essa briga aí entre o Dino e o Lira, a coisa vai se acirrando, né? É o Dino e o Lira, o Caivano, é isso mesmo? É isso mesmo, o Dino e Lira estão nesse embate agora, né? É isso. Mas tem também a figura do Renan Filho, né, Rafael? Porque o Renan Calheiros é um conhecido opositor, né? Os dois disputam ali a hegemonia sobre o povo alagoano, que para mim já é um absurdo, né? A gente não devia nem estar falando disso a essa altura, no século XXI, mas a verdade se impõe. A gente tem aqui que apresentar os fatos, quem nega os fatos é esquizofrênico. Então a família de Arthur Lira disputa com a família de Renan Calheiros o domínio todo sobre o estado de Goiás. E para além da questão do Renan Filho, tem essa questão do Flávio Dino, que me parece foi lá para provocar, Rafael. Então você vê, olha só, né? Olha o termo que a gente usa, os caras são praticamente dono dos estados, eles querem hegemonia, eles não querem simplesmente serem eleitos. Eles querem ser eleitos com a maioria esmagadora para dizer quem manda nesse estado aqui sou eu, os eleitores são meus, e fazem o que quiser, entendeu? Fazem o que quiser. Entre a esquerda, você tem muito aquela briga de ego, né? Que é uma briga bem mais acirrada, onde eles querem, por qualquer motivo ou qualquer coisa, se aparecer e se sobrepor aos seus correligionários, aos seus colegas de trabalho. E isso acaba acontecendo no meio político, essa vaidade política, onde um quer ser o protagonista de seus estados, foi sem avisar, arruma uma briga, arruma uma confusão, mas o povo que é bom, sabe por quê? Porque se fosse pelo povo, que vão todos os políticos para lá, vamos lá resolver, vamos fazer uma força-tarefa aqui, saneamento básico, asfalto, hospital, saúde, educação, segurança pública, força-tarefa no estado de Alagoas, vamos lá, mas não é isso não, o que eles querem mesmo é um ganhar ou roubar o reduto do outro, para ver quem fica mais fortalecido para as próximas eleições. É um absurdo o que a gente vive nesse país, Caivano. Pois é, bote absurdo nisso, Rafael. E olha só que outro absurdo e o risco que o país está correndo, né? Perigo. Brasil avaliza 35 bilhões de reais do BRICS para a Argentina. Eu tinha visto em outra reportagem que não ia sair dinheiro de lá. Agora, deixa eu ler essa matéria aqui para vocês. A Argentina nada tem com o Banco dos BRICS, mas seu governo aproveitou Dilma Rousseff na presidência para arrumar um empréstimo de 7 bilhões de dólares, o equivalente a 35 bilhões de reais. A jogada ficou clara pelo detalhe revelado na imprensa daquele país. O Brasil será o avalista da operação. Na Argentina, ninguém aposta que o empréstimo será pago. Por isso, sobraria para os brasileiros pagarem a conta. Seria uma gentileza do presidente Dilma ao amigo argentino Alberto Fernandes, cujo governo quebrou aquele país. Pois é, Brasil é uma mãe, é o que diz a imprensa aqui. A imprensa argentina sustenta que o Brasil será o fiador e o governo da Argentina tem pressa, quer uma solução antes das eleições de outubro. Claro, para dar aquela velha maquiada nos números da economia argentina, né, professor? Agora, o senhor acredita mesmo que esse dinheiro sai assim, tão facilmente? Só para a nossa audiência ter uma noção do que é isso, que é o seguinte. Ele tem a noção que tem que ser um fiador. Então, por exemplo, meu amigo Statier, ele está querendo comprar alguma coisa, quer alugar um imóvel. Então, ele quer alugar um imóvel, vai alugar um imóvel para um cara. Vai alugar o imóvel, que o imóvel é do Caivano. Aí o Statier, na hora de alugar o imóvel, fala assim, ô Caivano, eu quero alugar o seu imóvel. Ele fala, ô Statier, você faz o quê? Trabalho com publicidade. Aonde? Não sei não. Mas vem cá, você trabalha? Não sei não. Você tem dinheiro? Não sei não. Mas você está devendo um banco. Mas eu tenho um fiador. Quem é um fiador? É o André Queiroz. O que o André Queiroz tem? Imóvel, tem carro, tem trabalho, emprego, família, residência fixa. Aí o Caivano vai e aluga para o Statier. Entendeu? O Statier paga um mês, paga 2. No terceiro ele fala, eu estou morando aqui, mas não pago mais não. O Caivano vai alugar que ele está tranquilo, sabe por quê? Porque tem um otário que é o fiador. Então, se o Statier não pagar, sabe de quem o Caivano vai cobrar?
do babaca que foi fiador do Saquier, só para vocês terem uma ideia. E houve uma questão nos tribunais que era tão interessante, que era o seguinte: se o Saquier não pagasse a dívida, mas tivesse um imóvel só, ele tem uma coisa chamada bem de família, que é empenhorado. O imóvel dele não podia pegar. Mas se o André, que fosse fiador, tivesse um imóvel só, eu poderia ser empenhorado no meu único imóvel. Então o fiador, houve um período que ele era mais desgraçado do que o devedor. Note, quem é safado nessa minha historiazinha, nunca, de acordo com a realidade da minha história, o safado é o Saquier que não paga. E o André, que é honesto, gente boa, legal, é ele que vai se ferrar. Vou chamar agora o Saquier, sabe de quê? Desculpa, Saquier, a ofensa. Argentina. Entendeu? E o babaca aqui de BNDES. Olha o meu nome aqui de babaca BNDES. Entendeu? E o Caivano, tá vendo? O Caivano é o Druga. Entendeu? Aliás, eu nem sei mais o que ele é mais agora. O que interessa? O que interessa é que se o Banco dos BRICS, lá na China, não pode dar dinheiro para a Argentina, ele faz uma coisa na tua cara, Dona Maria. Sabe o que eles fazem? Uma fraude. O Brasil vai ser fiador e sabe quem vai afiançar isso? O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social do Brasil. Não, mas eu vou e dou dinheiro e vou garantir para a Argentina. A gente, Caivano, olha que frase legal. Tem uma coisa que é interessante. Olha que viagem que eu vou falar para vocês agora. Houve muitas pessoas que não votaram no Bolsonaro porque falavam o seguinte: o Bolsonaro é genocida, ele é misógino e ele é racista. Então não vou votar nele porque ele vai dar um golpe. Como ele quer dar golpe, não voto nele. Então a pessoa deixou de votar no Bolsonaro com medo de que o Bolsonaro fizesse uma coisa que ele nunca fez. Nunca foi racista, nunca foi misógino, nunca foi genocida, nunca foi golpista. Então eles não votaram no Bolsonaro porque tinham medo de que o Bolsonaro fizesse uma coisa que ele não fez. Aí sabe o que eles fizeram? Votaram no Druga. E votaram no Druga na esperança dele não fazer aquilo que ele fez. Vou votar no Druga, mas dessa vez ele não vai roubar. Vou votar no Druga, só que dessa vez ele vai financiar ditaduras do país vizinhos. Vou financiar, porque dessa vez não vai ter nem mensalão, nem petrolão. Então o cara votou na esperança dele não fazer uma coisa que ele sempre fez. E o pior, babaca, ele está fazendo rigorosamente igual. Ele quer financiar Venezuela, Argentina. Daqui a pouco começa a conversa de Cuba. Tudo igual. Ele está fazendo mensalão, petrolão, o Codevasfião. Ele está pegando a Codevasf e fazendo igual, vírgula, porra, burro, babaca, otário coletivo. 60 milhões de democratas que votaram de acordo com o voto, beleza? Foram enganados. Eu não estou criticando quem votou. Eu estou atestando que você foi enganado por todo o sistema. Só para você entender o que eles estão fazendo. Estão agora, aquilo que eu falo também no jornal, tá? Desculpa falar isso aí, a falta de humildade, falar, eu já estou falando. Eu falo uma frase que é minha: o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque o Bolsonaro nada mais é do que um totem de uma ideia. Entendeu? Eu não defendo o Bolsonaro. Eu não tenho por que defender o Bolsonaro. Bolsonaro, ele é bom de cama com a Michelle? Não sei, cara. Agora, hoje, a única pessoa que é um totem que defende a liberdade econômica, o não aparelhamento estatal, a rigidez do Estado, o conservadorismo, o apoio à família e o apoio da religião é Bolsonaro. Mas Bolsonaro falou besteira? Bichão, não me interessa. Hoje, quem é o representante disso é ele. E o Druga é o quê? Rapaz, é o oposto. Ele é contra a família, ele ridiculariza a religião, ele fala que família é um patriarcado machista, ele quer aumentar o Estado, quer criar cargo público, quer financiar. Então é tudo que eu não quero. Simples assim. E o que é interessante, que eu falei, como o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro, apesar do Bolsonaro não ter sido eleito, sabe a Deus como, que não me interessa falar sobre isso, o parlamento foi permeado por pessoas de direita. Pô, mas se o parlamento é pessoa de direita, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o judiciário, não é tô falando Supremo não,
todo o judiciário e vou dar uma limpada na direita. Vou varrer a direita dali aos pouquinhos, através de ações de improbidade, através de ações criminais. E o que é mais interessante, quando eu condeno o Fernando Collor, não defendo o Collor, tá? Não tem nada a ver com o Collor. O Collor pegou a poupança. Não tem nada, não estou defendendo nada. Mas o Collor defendeu o Bolsonaro. Então, quando eu condeno o Collor a 9 anos, quase 9 anos de reclusão, eu não estou mandando um recado só para o Collor. Eu estou mandando um recado para todo mundo que pensa em defender Bolsonaro. Entendeu? Quando eu pego o Rogério Marinho e a equação de improbidade, eu não estou mandando um recado só para o Rogério Marinho. Estou mandando um recado para todo mundo que ouse num programa e falar que Druga é ladrão. É só isso. Isso é de uma clareza, para mim, solar. E ainda tem a galera, nós aqui. Com essa galera, deixa comigo que eu vou fazer o PL das fake news. Entendeu? Vou calar todo mundo. Comportamentos inautênticos. Isso aqui é cala a boca, tá? Seu comportamento é inautêntico. Você, Caivano, cala a boca. Você não mentiu, mas você induziu as pessoas aí. Dá pra você calar a boca, por favor? Ok? Os dois, cala a boca. Professor de canal, também cala a boca também. Agora, eu vou dar voz só para quem? Dono das narrativas. Para os políticos. Establishment. Eles voltam até a narrativa, cala a boca de quem eles quiserem, porque é comportamento inautêntico. O Congresso que foi eleito pelo voto, vou varrendo aos pouquinhos à direita, condeno um, condeno o outro, mando um recado. Se o Arthur mesmo não quiser votar de acordo com o Druga, eu vou e faço a busca e apreensão na casa dele, e assim nós vamos reequilibrando a democracia. A nossa democracia é chamada democracia de gabinete. Desculpa a audiência, desculpa os amigos de bancada, para mim é de uma clareza solar. Perfeito, professor. E você, como é que você está vendo esse contexto, Rafael, diante de todas essas coincidências que a gente tem dito, né? Me parece, então, que foi orquestrado, e muito bem orquestrado, enviar Dilma Rousseff para lá, porque foi isso que foi feito. Enviou-se uma pessoa, né? Não houve indicação, não houve conversa, indicou-se para ser presidente desse banco, e agora esse banco, talvez porque ele soubesse, imaginasse que haveria muita resistência em emprestar dinheiro do Brasil, do BNDES, para a Argentina diretamente, então ele está usando uma tergiversação aí para emprestar através do BRICS, né, Rafael? É isso aí, ó. O povo brasileiro, se ficar devendo um banco R$10, e se você não pagar o cartão de crédito R$10, você fica com o teu nome restrito, você fica com diversas restrições, não pode comprar um carro, teu score baixa, você não consegue comprar nenhum móvel na Casas Bahia, num carnê com 66 vezes. Você não consegue fazer isso. Se você tiver com o nome sujo, meu irmão, você não consegue, às vezes, nem ser chamado para trabalhar em um banco. Se você for levar o teu currículo, olha, eu sou formado em administração, sou formado nisso, aquilo. Se você tiver um histórico de mal pagador, nem para ser chamado para trabalhar, ainda que tenha um bom currículo naquele banco, você não consegue. Se você ficar devendo à justiça qualquer coisa, roubou uma lata de leite ninho no mercado para levar para o teu filho, que está passando fome, você está passando por uma necessidade. Nada justifica o roubo. Mas se você fizer e roubar e ficar com a tua ficha suja, se você fizer um concurso público, se arrepender, estudar, você não consegue porque você tem a ficha suja. Se você for contratado por uma empresa, quando as pessoas puxarem a tua documentação, vai ver que você tem um antecedente criminal e nem trabalhar no emprego com um salário mínimo você vai poder, em detrimento desse antecedente criminal. Mas para os políticos, meu filho, esquece. Isso aí é para a população. Isso aí é para o povo, isso aí é para ralé. Para os políticos, não. Você tem um país que já te deve bilhões de reais, de dólares, inclusive. Você tem um país que está dando calote no Fundo Monetário Internacional, no FMI, direto a dar com pau. Deu um dos maiores calotes da história, inclusive, foi a Argentina. Um dos maiores calotes da história no FMI. Você tem eles querendo flertar de novo com a Venezuela, querendo flertar com investimento em petróleo na Venezuela, que já deve para a gente mais de 6 bilhões de dólares. Que, inclusive, quando foi questionado, que, caramba, agora eu tenho que até falar, né? A jornalista fez uma pergunta pertinente. Que bom! Caramba, que bom que o jornalista está sendo jornalista. Olha que coisa louca, né? Que bom que um jornalista está sendo jornalista. Fez uma pergunta, olha só, você já deve para a gente aqui, perguntou para o Maduro, né, o ditador da Venezuela, 6 bilhões, como é que vai ser isso? Ele respondeu uma resposta esfarrapada, dizendo que vamos fazer uma comissão e a comissão vai descobrir e os pagamentos vão voltar a ser pagos. Vão voltar a ser pagos nada.
Agora que vai voltar o roubo, e vai acontecer na Argentina de novo. Aí você pega, olha só que manobra ridícula, né? Você pega a Dilma, que algumas décadas atrás era ladra de banco, roubava banco, estourava banco com bomba caseira, com uns caramba 4, e agora é presidente do banco. Para o povo é assim, roubou, não pode fazer mais nada. Tá certo, tá certo. Para político, não. Roubou banco? Então, peraí, ironia do destino. Hoje você vai ser presidente de um banco. Eu imagino a Dilma sendo coach, né? Falando como se fosse aqueles religiosos que tinham uma vida pregressa ruim e que foi transformado por uma intervenção religiosa genuína e hoje são uma nova pessoa, são pessoas do bem. Isso acontece com muitas pessoas. Eu imagino a Dilma num negócio desse. Olha, gente, no passado eu roubava banco, agora eu sou presidente de um banco. Olha aí como as coisas mudam, né? O mundo não gira, o mundo capota, mas isso tudo com teu dinheiro e gerido por esse governo maldito que não tem nenhum pudor, nenhum respeito pela população, não tem nenhuma responsabilidade com o país, que é um país de dimensões intercontinentais ou continentais, que é através dessas dimensões, dessa riqueza, dessa economia, que viabiliza ser ou crescer e estar nessa condição de emprestar. E aí o que eles fazem? Ao invés de fazer negócio com a Inglaterra, fazer negócio com os Estados Unidos, fazer negócio com países que vão trazer retorno tecnológico, vão trazer retorno financeiro para o povo brasileiro, não. Eles voltam a se relacionar com quem? Com a Argentina, um país que está quebrado. Gente, eu sei que eu estou sendo um pouco longo no comentário. Será que é possível fazer sociedade com alguém que não tem dinheiro? Eu quero ser teu sócio. Ó, eu estou com 1 milhão aqui para investir. E você não tem nada, não sabe nada, já fez uma sociedade comigo, já me deu volta, mas eu quero fazer sociedade com você de novo. Isso é brincadeira, isso é um esculacho com o povo brasileiro. Isso é um esculacho com a população brasileira. É o que está acontecendo, é isso. É inacreditável o que nós estamos vivendo e vendo com os nossos próprios olhos, e aí não tem judiciário nenhum para falar que é inconstitucional, não tem judiciário nenhum para falar que isso é errado. Entendeu? Então, é ridículo o que a gente vive, é um estado onde a gente paga as molezas ou as mordomias de corruptos que pensam e fingem que estão governando o país, que na verdade estão levando o país para o buraco. É o governo maldito mesmo, Caivan. E põe maldito nisso. Agora, eu não posso acusá-lo de incoerente, tá, gente? Olha só o que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Eles diziam tudo o que eles iam fazer. Não acreditou que eles fossem fazer isso, quem, né? Se ilude. É o que eu digo, só se desilude aquele que antes se iludiu. Indicado por Lula para o STF, Cristiano Zanin já foi alvo da Lava Jato. Olha que beleza, hein? Escritório de Zanin recebeu 1,2 milhão de reais da campanha de Lula. Olha que lindo, né? E o Nicolas Ferreira protocola ação contra Zanin. Não sei efetivamente se vai ter um efeito prático. O professor André Queiroz pode nos dar uma aula aí. O deputado federal Nicolas Ferreira protocolou nesta quinta-feira, 1º/6, uma ação popular contra a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente, não vou nem falar esse nome, Dilma elegido. Para o parlamentar, a escolha, viola os princípios da moralidade e impessoalidade. Mas que moralidade, querido parlamentar? Ela já não existe mais. Dilma quer aparelhar o STF, mas não aceitaremos, afirmou ele em um tweet. Talvez o maior jurista vivo no Brasil, Ives Gandra Martins, se manifesta sobre a indicação de Cristiano Zanin no jornal O Estado de São Paulo, e eu vou ler apenas um trechinho. Deixa eu só ver se eu consigo ampliar isso aqui, porque está bem difícil de ler. Mas ele faz, eu já tinha lido a matéria, então, e eu vou dizer para vocês assim, bem sucintamente. O que ele quis dizer é o seguinte: ele pode até ter uma ilibada vida pregressa, ele pode ter idoneidade moral, mas ele não goza de um notável saber jurídico, em virtude de não ser considerado um jurista, porque segundo a concepção do Ives Gandra, e também me parece ser do MEC, das academias jurídicas, das associações jurídicas, um jurista é considerado aquele que tem uma tese de mestrado aprovada, doutorado aprovada, que já contribuiu para o academicismo com obras
e é reconhecido nacional e internacionalmente. E isso não é o caso, esse não é o caso de Zanin, né, professor? Exatamente. Olha só para a gente entender, tá? Assim, até eu gosto muito dessa matéria, até eu dei uma palestra bastante sobre isso, que é o seguinte: os atos do Poder Executivo são controlados pelo Poder Judiciário. Mas eu falo todo mundo. É o cara que está no cartório ali que faz alguma coisa. Então, por exemplo, o cara do cartório, lá numa vara criminal, por exemplo, ele não pode me tratar de forma diferenciada. Às vezes acontece mesmo, entendeu? Eu lembro que eu estava começando, a Ana Araújo, minha esposa, quando eu ia no cartório com ela, realmente assim, eu tinha muitos alunos no cartório. Então eu ia com ela, professor, pô, cara, foram 4 cartórios, 4 conheciam. Claro, foram meus alunos, passaram na prova e estão lá dentro. Eles, às vezes, me davam um tratamento diferenciado. Eu até brincava com ela, gente, não me dá tratamento diferenciado, não. Porque isso é crime de advocacia administrativa. O que eu estou te dizendo é que o administrador, tanto o cara do cartório, tá, como o gari da rua, por exemplo, o cara não pode varrer melhor a rua minha do que varrer melhor a rua do Caivano, porque ele não gosta do Caivano. Se a gente mora ali, tem que varrer a rua igual. O nome disso é princípio da impessoalidade. O que eu acho bacana, que vale para o cara que varre a rua, não que seja melhor ou pior do que ninguém. Vale para o cara que está no cartório, vale para o delegado, vale para o deputado e vale para o presidente da República. Estou me entendendo? É simples assim. Vale, inclusive, para a senhora, talvez, que está lá na esquina. Entenderam? O nome disso é o princípio da impessoalidade. E também o princípio da moralidade. Eu não posso agir com falta de moralidade. Se a gente falar a diferença de moral e ética, é bacana. Tem 2 grandes teorias. Moral é dentro, ética fora. Moral é aquilo que eu penso. Ética é como eu exercito isso. Entendeu? É que nem preconceito e discriminação. Olha o que eu vou falar agora. André, você é preconceituoso? Sim. Pra cacete o tempo todo. É dentro. Preconceito é conceito prévio. Conceito prévio. Então, se eu vejo uma mulher com a unha bem feita, eu tenho um preconceito, é um conceito prévio. Se ela está com a unha bem feita, ela deve ser uma mulher limpinha. Ah, mas quem está com a unha sem fazer a mulher sujinha? Não, mas é o meu preconceito. Mas eu não vou discriminar, que é tratar diferente. É só para a gente entender, você está falando isso. O que eu estou te falando é que a escolha do Zanin enquanto ministro, ele está falando claramente, ele foi o meu advogado. E você como presidente da República, meu advogado. Você como presidente da República, meu amigo. Ele é meu amigo, ele trabalhou bem para mim, e ele vai ser melhor para mim. É simples assim. Isso foi do princípio da impessoalidade, porque essa escolha dele é uma decisão pessoal. Então toda decisão que é pessoal ofende a impessoalidade. É difícil entender ou não? É de uma clareza solar. Qualquer débil mental vai entender isso. Mas a gente normaliza, por quê? Porque nós ficamos idiotas coletivos. A gente está relativizando isso. Tem uma coisa só que eu preciso falar. E aí, a nossa audiência, eu sei disso. Eu peço mil desculpas. Eu não deveria falar, mas eu vou falar. Cara, eu fiquei também... Tudo isso vale... Desculpa, gente. Perdão, meus amigos de bancada. Eu falo ou não falo? Isso vale também para Cássio Nunes Marques e para André Mendonça. Eu não posso de falar isso. Eu não posso achar que o Zanin ofende a impessoalidade e que ofende muito mais na impessoalidade, eu posso falar. André Mendonça e Cássio Nunes Marques não eram advogados do Bolsonaro. Agora, quando eu falo de reputação ilibada, notório saber jurídico, cara, se o Zanin não tem, desculpa, cara, o Nunes Marques também não tem nenhuma obra de grande valor. Eu não posso deixar de ser coerente com as minhas ideias. Entendeu? Então, eu não estou criticando a escolha do Zanin. Pelo princípio da impessoalidade, pelo princípio da moralidade. Eu tenho que olhar a certidão de nascimento dele, se ele tem mais de 35 anos. Parece que tem. Parece. Tá entendendo? E eu tenho que analisar o seguinte: ele tem notório saber jurídico ou ele é um bom advogado? Todo bom advogado tem notório saber jurídico? Não tem porra nenhuma a ver com isso. Entendeu? O fato de ser um excelente publicitário não significa dizer que ele leu e escreveu um livro pra cacete sobre publicidade. Mas ele é um excelente publicitário. Então, entenda, as pessoas precisam entender essas coisas. Entendeu? Mas eu tenho que deixar bem claro. Muito Agora, veja bem. Outra coisa que seria muito relevante. André, e Daniel Silveira? Bebeu. Professor bebeu. Não tem nada a ver Daniel Silveira. Não, peraí.
O presidente Bolsonaro, ele deu para ele a graça, que é o chamado indulto individual. Eu estou perdoando, anulando a sua pena, tirando os efeitos da pena, porque você representa uma coisa dessa para mim. Eu, enquanto presidente da República, eu acho que a sua condenação ofende a liberdade do André, do Satier e do Caivano. Por isso, estou te dando um indulto individual, que é a graça. Porque a sua condenação ofende a liberdade de qualquer brasileiro. E eu acho que está certo. O que falou o Supremo? Não. Ofende o princípio da impessoalidade, porque ele é seu amigo. E não há essência maior do que um ato político. Então, se dar um indulto, no caso a graça, é um ato político, e escolher o ministro do Supremo também é ato político. E se ele está falando que ele é advogado dele, eu estou agora mandando um recado para o Supremo respeitosamente. Por uma questão de segurança jurídica, o que é segurança jurídica? Coerência nas decisões. Coerência. Se foi anulado a graça do Daniel Silveira, porque foi um ato que observava o amigo dele, quando o Lula falou para o mundo inteiro, para o Globo Terrestre, para a Via Láctea, que ele está votando porque ele é o excelente advogado dele, essa indicação também tem que ser anulada. Uma questão de coerência, e uma das decorrências da segurança jurídica é previsibilidade e coerência. Só tem segurança jurídica se as decisões dos tribunais forem previsíveis e coerentes. E por uma questão de coerência, tem que ser anulado também. É simples assim. Vai ser bem difícil com que isso aconteça, né, professor? Mas é o que o senhor falou, seria a coerência. Bom, vamos lá. A questão que se impõe, Rafael, é que, de novo, nós vamos ter, como teria dito aí Augusto Nunes, a supressão de um Instituto Dilma, né? O Instituto Luiz Inácio, lá no STF. São 7 de 11 os indicados por ele. Era esse o plano, inclusive, da oposição quando o presidente Bolsonaro estava no governo. É sempre bom lembrar, o melhor presidente da história desse Brasil. Eles perceberam que se o presidente Bolsonaro se reelegesse, o jogo mudaria completamente, porque ele teria 2 ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, para indicar. E aí a coisa também ficaria diferente, porque aí você tem o presidente da República no executivo, o presidente Bolsonaro. Você já teria um Congresso muito mais centro-direita do que sempre foi, e você começaria a igualar, certamente, aí o Supremo Tribunal Federal. Ainda que fôssemos a maioria, mas com articulação e tudo mais, enfim, você tem um Congresso centro-direita, um político, um presidente de direita e um Supremo Tribunal Federal meio a meio, óbvio que as decisões deles iriam se inclinar de sempre para centro-direita. Porque as pessoas e a nossa audiência qualificada precisa entender isso. Eles são vios, eles são maus, eles são pessoas que querem o mal do Brasil. Sendo que esse mal ele é acentuado de acordo com as pessoas que vão concordar com eles. Se concorda com aquilo que eu faço, eu vou acentuar ainda mais. Então, hoje nós temos um presidente que é um presidente de extrema esquerda, é um semiditador, tá? É um semiditador, porque tudo que está acontecendo aí, em volta, isso é tudo ordem dele. Ordem dele com Zé Dirceu. Essa coisa de PL das fake news, isso tudo é influência desse maldito, já antes já um pouco depois de sair da cadeia. Então, o que a gente vê hoje no Supremo Tribunal Federal é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. Por quê? Porque você vê-lo ferindo o princípio da imparcialidade. Está colocando a Miriam Leitão, inclusive o Caivano e André Queiroz, que sempre bateu no Bolsonaro por conta disso, né? Um amigo daqui, o amigo de lá, sempre bateu no Bolsonaro, teve que falar. A indicação do Zanin fere o princípio da imparcialidade. Mas vou te falar, vai dar em nada. A não ser que lá no Congresso Nacional, na sabatina, os senadores vetem. Só se for por isso, não foi aprovado na sabatina, e aí é capaz até do Supremo Tribunal Federal falar, não, isso aí é inconstitucional, a votação de vocês é inconstitucional, vai ser aprovado sim. Porque hoje, cara, quem manda são esses caras. São eles que definem o que vai e o que não vai ser. Se, por exemplo, o Lula perde o Druga, né, perde alguma situação dentro do Congresso Nacional, tem o Supremo Tribunal Federal. Eles já deixaram isso claro. Eles falaram, inclusive na PL 2630 de 2019, PL da censura ou da fake news, eles disseram, se o Congresso não aprovar, nós vamos mandar para o Supremo Tribunal Federal. O Druga disse isso, Flávio Dino disse isso. Ou seja, é descaradamente dizendo assim, vocês, os votos de vocês do Congresso Nacional, na Câmara Federal,
Os deputados federais estão simplesmente anulados e quem vai governar, legislar, somos nós do Supremo Tribunal Federal. E a indicação do Zanin acentua ainda mais, porque sempre quando eles vão ser indicados, tem essa cara de bonitinho, né? Fotinha bonitinha, né? Maquiagem, cabelo cortadinho, tudo muito bonito. Depois que é indicado, vira o demônio. Diga lá por aquela pessoa que tem pouco cabelo na cabeça. Vocês já sabem quem é que eu estou falando. Entendeu? Começou muito bem na sabatina, aquele olhinho de perdido lá, o magro mal tá sentando o sarrafo, e tudo bem. Agora virou um demônio, virou um diabo lá dentro, perseguindo os conservadores, perseguindo os patriotas e perseguiu até o fim o presidente Bolsonaro. Entendeu? Então, hoje, o que a gente vê é o STF sendo um braço político, tá, do Druga, e sempre foi um braço político, mesmo quando mesmo não estava no poder. O Lula fala o que quiser, o Druga fala o que quiser do Supremo Tribunal. Ele chamou a Suprema Corte de Suprema Corte acovardada. Nós temos uma Suprema Corte acovardada. Ele faz de gato sapato. O Zé Dirceu, inclusive, já falou isso. O ministro do STF teria que ter os poderes diminuídos, porque eles não têm voto de ninguém. Ele falou isso. Tem vídeo, tá escancarado aí. Vai você conservador, vai você de direita, vai você político de direita falar uma vírgula desses caras para ver o que acontece contigo. É por isso que tem gente sendo perseguida ali, perseguido acolá. Por quê? Porque eles mandam. E agora o bandido tem a oportunidade de indicar mais 2 pessoas e já começou mal. Indicando o Zanin, que fere totalmente o princípio da imparcialidade, o cara que é advogado dele, próximo dele, e ele indicou. E tem vídeo dele, inclusive, na campanha eleitoral, desse mentiroso, desse vagabundo mentiroso, falando, indicar o ministro do STF como amigo é ruim para a democracia. Tá rodando, já tá espalhando, tá viralizando esse vídeo aí. Isso é ruim para a democracia, e agora o vagabundo bota lá. Mas quem acreditou na picanha e na cervejinha, aí, meu filho? Quem acreditou nisso, fazer o quê? Agora receba, é o que tem para hoje. Pois é, não tá nada palatável o que tem para hoje, né? Sextou de qualquer forma, minha gente. Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que o Gilson Machado veio a público, depois de falar com o Rogério Marinho, de que ele não perdeu o mandato, apenas para acalmar aí a oposição, né? Hoje oposição, antes governo, de que não será mais um que vai perder mandato. É uma questão lá de 2005, que só foi julgada agora, então não tem nenhuma relação com o mandato atual. Apesar de não precisar de nenhuma relação para que eles caçem algum tipo de... né, caçem literalmente algum tipo ou motivo de cassação do atual mandato. Então vamos aguardar os próximos acontecimentos. Quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana, principalmente ao doutor professor André Queiroz e o nosso queridíssimo Rafael Satie. Muito obrigado pela companhia, pela